Essa é a Rádio Web Nativa de Russas. Voltamos a apresentar Jornal da Nativa, segunda edição. Genilson Marques. Olha, agora são 13 horas mais 2 minutos, 13:02. Ontem nós estivemos fazendo um comentário aqui nos estúdios da Rádio e TV Web Nativa de Russas e enfocamos aí o parecer de plenário pela Comissão Especial ao projeto de lei 4.363 de 2001, substitutivo do projeto de lei 4.363, que institui a Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares do Estado, do Distrito Federal, dos territórios, disciplinando aí o inciso 21 do artigo 22 da Constituição Federal e dando outras providências. Isso no Congresso Nacional, que decretou, a partir do artigo 1º, esta lei institui a Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares, dos Corpos de Bombeiros Militares, dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios. Então nós estivemos comentando, porque quando nós chegamos no 14º item do artigo, ou dos artigos das disposições fundamentais, nós lemos o seguinte: regulamentar, controlar, credenciar e fiscalizar as empresas de fabricação e comercialização de produtos, bem como as escolas formadoras de profissionais na prestação de serviços relativos à segurança contra incêndio, pânico, emergência, a brigadas de incêndios e aos serviços civis e auxiliares de bombeiros. Então veja bem, o que nós vimos aqui foi exatamente uma retirada, ou seja, um bota fora de bombeiros civis, homens que se profissionalizaram, e eu relatava aqui que esses profissionais foram formados por profissionais de bombeiros militares que colocaram e estenderam através de cursos e profissionalizaram esses cidadãos, que agora, se a memória não me falha, em torno de 90 mil no Brasil. Então vejamos o seguinte: o que pode acontecer com os bombeiros civis? Podem ser extintos, podem ser dizimados. O que vai acontecer? Neste momento, está comigo na ponta da linha, aqui na Rádio e TV Web Nativa de Russas, diretamente do SIND, dos Bombeiros Civis, do Sindicato dos Bombeiros Civis de Fortaleza, o senhor presidente Luiz Silva, que vai falar agora a respeito de todas estas parnafernalhas de leis que estão tentando aí tirar, isolar, afastar, ou seja, neutralizar o corpo de bombeiros civis. Senhor Luiz Silva, boa tarde, senhor como presidente do Sindicato dos Bombeiros Civis do Estado do Ceará, qual é a sua palavra, a sua opinião a respeito desta lei formulada, aprovada lá com os deputados federais em Brasília recentemente? Boa tarde, Luiz. Olá, pessoal, boa tarde, Genilson. Boa tarde a todos, boa tarde aí a todos os companheiros aí do Vale do Jaguaribe, né, e do estado do Ceará. Nilson, eu, acima de tudo, né, tenho recebido essas notícias, né, tenho acompanhado, né, com muita tristeza e, acima de tudo, com indignação, porque, como você bem falou, são profissionais, né,
que foram formados, né, e estão atuando, na sua grande maioria, as escolas, né, pertencem a militares, né, na Sim. sua grande maioria bombeiros militares, né. Sim. As empresas de prestação de serviço, na sua grande maioria, são de bombeiros militares, né. Sim. E esses profissionais, com essas alterações que está sendo proposta aí, né, em 2 PLs, né, que ontem, né, eu já soube notícia de mais uma, né, ela vai trazer aí um grande prejuízo aí para nossa categoria. Beleza, Genilson? Interessante Sim. que esse projeto, né, esse projeto de lei, né, que trata do estatuto, né, das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, né, ele estava engavetado aí, se eu não me engano, desde 2001, né, e no calar da noite, né, numa sessão aí às 10 horas da noite, de forma extraordinária, inseriram aí nesse projeto de lei, né, digamos assim, as grandes maldades aí contra os bombeiros civis, porque o que acontece? Não é só esse artigo que fala da questão do controle, né? Tem um outro artigo que ainda é mais prejudicial aos bombeiros civis, né? Que Sim. é aquele que diz que o nome, a nomenclatura de bombeiro, bombeiros ou civil, ele se torna de exclusividade do Estado. Então, o que acontece? Ninguém mais poderá utilizar o nome bombeiro, né, a não ser o Estado, né? Nós entendemos que isso é muito grave, né, porque vai trazer um grande prejuízo aos bombeiros civis, aos bombeiros voluntários, né, às atividades de bombeiro em si, em todo o Brasil, e que nós estamos aqui, né, já nos organizando para que a gente possa combater de uma forma veemente junto ao Senado Federal para que esse projeto ele não prossiga, né? Ou se o estatuto, né, das polícias e do corpo dos bombeiros militares avance mais, que seja retirado, né, esses 2 pontos que nós consideramos muito grave para a questão do bombeiro civil, Vinícius. Ô Luiz, veja bem, concorda comigo aí, não sei se você acha que convir comigo, porque é o seguinte, nós temos aí uma representação de bombeiros civis muito forte, se eu não me engano, em Santa Catarina, até com uma estrutura muito bem montada, né, que não deixa nada a desejar. Como ficará essa estrutura se os bombeiros civis forem extintos? Como ficará essa estrutura? Como é que esse pessoal vão brigar? Porque eles são, aliás, salvaguardores, né, das retaguardas dos bombeiros militares, ou seja, colaboradores natos da ação de bombeiros militares no combate a incêndio. Pois é, Genilson, uma excelente colocação que você fez aí. E o que acontece? Né? Os bombeiros voluntários no Brasil é uma instituição, né, que nasceu em 1888. Ela nasceu primeiro do que os bombeiros militares, né? E essa instituição, por exemplo, lá em Santa Catarina, que eu já cheguei a conhecer, é uma instituição que ela presta um serviço relevante demais para a comunidade, né? Porque muitas cidades do sul, eles são cobertos por bombeiros voluntários, né? Os bombeiros voluntários de Joinville, né, e outras cidades. Joinville hoje é considerado, né, o maior polo de bombeiro voluntário do Brasil. E com equipamentos hoje, Genilson, que nem o Estado possui. A estrutura é uma estrutura, assim, coisa que não deixa a desejar em nada, né? Então, o que acontece? Será um prejuízo muito grande, mas, né, essas entidades também estão se mobilizando e vamos lutar junto aí para que a gente retire, né, do estatuto das polícias e dos bombeiros militares esse artigo que traz a proibição do nome
bombeiros, porque nós entendemos que esse nome não é de exclusividade do Estado, tá certo? Uhum. E que nós temos hoje uma profissão regulamentada, né, através Isso. da Lei 11.901, que traz o nosso reconhecimento como bombeiros civis, né, e Isso. que nós não trazemos nenhum prejuízo para o Brasil, nem para a população. Pelo contrário, nós só fazemos, o nosso trabalho é somar, né, com os bombeiros militares. Eu trabalho há 11 anos numa grande empresa, que hoje tem mais de 2.000 bombeiros no Brasil, inclusive uma empresa de coronéis do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, né? E que nós estamos aí espalhados nesse Brasil todo fazendo a prevenção, para que o Estado não precise intervir. Quando nós estamos fazendo a prevenção, nós estamos, de certa forma, fazendo uma economia para o Estado. Com Porque certeza. se o Bombeiro Civil está dentro da edificação fazendo a prevenção, dificilmente, né, o bombeiro militar vai precisar ser acionado, né? E toda ocorrência onde uma viatura do Corpo de Bombeiro ele se desloque a uma edificação, há gasto para o Estado. Com certeza, Né? com certeza. Então nós somos economia para o Estado. Então, nós não vamos de forma nenhuma concordar, né, com o que está acontecendo, né? Agradeço aí demais o espaço que o amigo tem pedido aqui para a gente, né? E a gente está à disposição para que a gente dialogue, né? Para que a gente busque uma solução de forma que seja boa para todos, porque hoje nós entendemos que é bom para o Estado. É verdade. Ó, Luiz, a gente até nós comentamos aqui ontem a respeito de que agora, mais do que nunca, os bombeiros civis devem estar unidos. Nós temos aqui a OCIP, que é a organização que trabalha em apoio ao bombeiro civil, que dá apoio, que dá sustentabilidade, que ajuda, que chega junto, que representa e que auxilia. Então, essa instituição, agora mais do que nunca unida aos bombeiros civis. Eu comentava também ontem a respeito de como teria um gasto fora do normal, inadequado para as federações. Por quê? Porque, imagine você, o Ceará tem 184 municípios, se a memória não me falha. Quantos corpos de bombeiro teriam que montar? 184 corpos de bombeiro para cada cidade do estado do Ceará? E essa despesa ia até aonde? Então não seria melhor ter um bombeiro similar, que seria o bombeiro civil atuando? Porque aqui nós citamos o exemplo, Luiz, de há cerca de 2 meses, no máximo 3 meses atrás, quando um determinado local aqui aconteceu do nada um incêndio, né, que proporcionou a queima de uma vegetação de caatinga de aproximadamente aí 2-3 mil metros. E o Corpo de Bombeiro Militar foi chamado para essa ocorrência, só que quando ele veio chegar, era 7 horas da noite, porque eles estavam noutra ocorrência de incêndio, também de mata, de caatinga, na cidade de Jaguaribe, que fica a 152 quilômetros da cidade de Russas. Aí eu digo, se tivesse um corpo de bombeiros civis, um grupo de bombeiros civis preparados, equipados, bem ornamentados, não teriam feito este combate aguardando a chegada dos profissionais de combate a incêndio, como eles são tidos? Então eu não vejo os bombeiros civis dizendo que são os melhores, dizendo que são os maiorais, dizendo que eles são os tais. Não, eu vejo os bombeiros civis humildemente demonstrando a capacidade formada
pelo próprio Corpo de Bombeiro Militar para auxiliá-los no combate a incêndio. Então não vejo por que dirimir, ou seja, perdão, eu não vejo por que acabar, tentar destruir, porque aí, Luiz, são muitas famílias que estarão entrando no foco da necessidade, porque nós temos muitos profissionais civis trabalhando nessa área, mantendo suas famílias de pé com os custos ganhos conforme a sua profissão de bombeiro civil, Luiz. Pois é, gente, você tocou num ponto muito importante. Se a gente fizer um levantamento no Brasil todo, né, nós só temos cerca de 5% dos municípios brasileiros que tenha unidade do Corpo de Bombeiro Militar. Nós estamos vendo a cada dia, né, a diminuição de concursos, né, para a Corporação de Bombeiros Militares. Então, o que acontece? Os bombeiros militares hoje, né, não vou falar todos, mas a sua grande maioria, né, se preocupam com a questão da nomenclatura e se esquecem que não tem contingente necessário para fazer o combate a incêndio, né, fazer a prevenção, para fazer aquilo que o bombeiro civil está capacitado e habilitado para fazer. A contenção, não é verdade? Exatamente. Para se ter uma ideia, se o Corpo de Bombeiro Militar não consegue, né, muitas vezes por falta de estrutura, por falta de equipamento, por falta de pessoal, né, atender aos municípios que tem nas imediações. Tem município, Genilson, que a viatura ela tem que se deslocar quase 300 quilômetros. É verdade. Para atender uma ocorrência. Então, imagine se tem, né, um veículo pegando fogo, se eles vão ter, se tem a capacidade do Corpo de Bombeiro atender essa ocorrência de uma forma, que tenha uma resposta rápida. Não tem. Se for um incêndio, beleza. E se for, no caso, um acidente com vítimas, aonde há necessidade de se fazer, né, o desencarceramento dessas vítimas. Exatamente. Então, o que acontece? Eu defendo que, se os bombeiros civis, né, não estão com uma qualificação adequada, e o Estado invista nos bombeiros civis. Leve, né, os bombeiros civis para os seus campos, seus centros de treinamento e capacite, porque isso vai fazer com que, né, o Estado ele tenha uma força auxiliar ali enquanto chegam os bombeiros militares. Nós não queremos, e a própria lei que regulamenta a profissão de bombeiro civil, ela é bem clara quando ela diz que quando o bombeiro civil atua em conjunto com os bombeiros militares, né, a ocorrência ela vai ser sempre comandada pelos bombeiros militares. Perfeitamente, perfeitamente. Então, nós estamos lá para auxiliar os bombeiros militares, até a hora que o bombeiro militar chegue, né? Isso. Estamos ali fazendo aquele primeiro atendimento, né? E falo isso dentro das empresas, dentro das plantas aonde nós somos contratados, tá certo? Uhum. Então é isso, meu amigo Genilson. Oi. Pois Luiz, então a gente citou aqui essa questão desse incêndio que ocorreu aqui há cerca de 3 meses, porque quando os bombeiros civis, os bombeiros militares chegaram, eles fizeram apenas um pequeno rescaldo e pronto, não precisou mais nada porque já havia sido queimado tudo quanto era mato num terreno quadrado de cerca de 3.000 quilômetros, ou 3 quilômetros quadrados, né? Então, assim, eu não vejo a necessidade quando tem tantas coisas para se planejar para o nosso país, quando se tem tantos projetos bonitos para ser construído dentro do nosso país em prol de uma comunidade carente, em prol de um povo necessitado, eu não vejo o porquê exatamente algumas facções políticas estarem preocupadas em querer acabar com a instituição tão bonita, né, e importante para uma comuna
como os bombeiros civis, que tão somente trabalham, né, em apoio aos bombeiros militares, como você bem frisou agora, a sua fala muito bem colocada a respeito disso. Então, eu repugnei essa ação desses políticos, né, dos deputados, que enviaram esse projeto já para aprovação para o Senado, e eu espero que o Senado, os senadores, né, eles possam analisar com bons olhos esta atitude tomada na Câmara dos Deputados, porque está incluindo aí vidas em particular que vivem em torno deste movimento chamado, essa organização chamada Bombeiros Civis, que tão somente estão aí para auxiliar e obedecerem às normas estabelecidas pelas leis que estabelecidas no nosso país em torno das instituições. Então, eu acho que eles deixaram a desejar, pensando, porque foi um pensamento, na minha concepção, rasteiro, medíocre, de má vontade exclusivamente, porque está deixando aí famílias aí já com a mente meio desparafusada em torno de quê? Eu vou viver de quê agora? Como é que eu vou sustentar minha família agora se o projeto dos bombeiros civis for dizimado do país, vai acabar? Como é que eu vou sustentar minha família? Vou ter que tomar uma nova atitude, fazer novos concursos. E aí? Será que o cara ainda está com a idade de ser aceito em algumas repartições para executar algum tipo de trabalho? Então aí esses políticos têm que ver isso com bons olhos. Eu acredito que o Senado vai analisar, né? Porque vai ter aí as investidas, claro, dos bombeiros civis montados há mais tempos, né? Aqueles que estão já com bastante seguros, estão com suas instalações prontas, firmadas e que devem, com certeza, tomar aí uma atitude de repudiar essa atitude. Inclusive já circula, Luiz, uma carta de repúdio, né, com relação a esse comportamento por parte dos deputados. Verdade, Nilson. O que acontece? Se destruir tudo aquilo que está, né, a serviço da comunidade há centenas de anos, né? Pegar aquilo que está dando certo e rasgar, tocar fogo em tudo aquilo que foi construído aos longos aí de mais de 200 anos, que é o caso dos bombeiros voluntários. Eu então, chamaria isso de ciúme bobo, viu, Luiz? Chamaria de ciúme bobo. Sim, eu concordo, é um ciúme bobo, né? É um ciúme que eu acho que só traz prejuízo para a população em geral, né? Tem que existir fiscalização? Tem sim, eu concordo que tem que haver fiscalização, tem que haver um controle, né? Não se pode sair por aí fazendo uma atividade, né, por exemplo, de rua, sem que tenha uma entidade por trás, né, que possa se responsabilizar por esse profissional. Concordo claramente, né? Eu acho que nós precisamos regulamentar, nós precisamos profissionalizar mais e mais os profissionais, tá certo? E o Estado trazer esses profissionais para o seu lado. Isso! Né? Eu acredito que é isso que tem que ser feito. O Estado buscar andar lado a lado com os bombeiros civis. Dar as mãos. Sim, dar as mãos, caminhar junto, cada um no seu quadrado. No seu quadrado. Isso é claro, cada um no seu quadrado. Ninguém invadindo a competência de ninguém, tá certo? E isso vai trazer um excelente resultado para quem? Para as comunidades em si. Porque, infelizmente, né, principalmente na região Nordeste, a cultura de prevenção e segurança contra incêndio, ela é ainda muito defasada, né? Não se tem o investimento necessário. É verdade, Luiz. Luiz, olha, são 13 horas mais 26 minutos. Nós podemos conversar
sobre bombeiros civis o dia todinho, se for preciso, né? Mas eu quero aqui deixar para você aqui os nossos microfones à sua disposição para algo mais que você acrescentar, fazer suas considerações finais e dizer a você que a Rádio e TV Web Nativa de Russas está à inteira disposição, a OCIP de Russas está à inteira disposição do amigo que é o nosso presidente do Sindicato dos Bombeiros Civis do Estado do Ceará, da qual nós temos a honra aqui de colocá-lo no ar e que ele faça as suas considerações, que faça as suas referências com relação a essa entidade tão bonita e tão importante para a sociedade cearense. Obrigado, Genilson. Eu gostaria aqui só de deixar aqui, né, uma mensagem aqui para os nossos companheiros, bombeiros civis aí, né, do estado do Ceará, do Brasil todo, que agora, né, a Câmara dos Deputados nos pegou de calça curta, né, e esse projeto passou na calada da noite aí, né, numa sessão extraordinária às 10 da noite, mas nada está perdido. Nós vamos trabalhar, né, para que a gente possa reverter essa situação lá no Senado. Nós já estamos nos organizando e eu deixo aqui a minha palavra que nós vamos lutar até o fim para que o Bombeiro Civil saia fortalecido de tudo isso que está acontecendo. Agradeço demais aí a todos os companheiros aí, né? O Vale do Jaguaribe tem nos dado um apoio imenso, né? E nós ficamos à disposição aqui também, Pedro Genilson, e a todos os trabalhadores, a todos os bombeiros civis do estado do Ceará. E digo mais, nós estamos de portas abertas aí, né? O Corpo de Bombeiro Militar, para os comandos aí, comando do Corpo de Bombeiro Militar, para o Estado, para a Prefeitura, né? Para que a gente possa debater, né, os impactos que esse projeto vai trazer para a nossa categoria. E para que a gente chegue a um denominador comum. Tá bom, Genilson? Obrigado demais aí. Um abraço a você, um abraço a todos e ficamos à disposição por aqui, meu irmão. Ok, Luiz, para você um abraço também e tenha você aí boas festas e um feliz ano novo. Um abraço, meu amigo. Valeu, meu irmão, para todos nós, para todos os bombeiros civis aí do nosso Brasil. Bom, tivemos aí a participação do seu Luiz Silva, presidente dos Sindicatos dos Bombeiros Civis do Estado do Ceará, que fez aí um referencial simplesmente extraordinário com relação à instituição. Então vamos esperar agora que os bombeiros civis unidos, né, as associações, os sindicatos, entrem realmente e feche um contato aí com o Senado brasileiro para que essa instituição mais antiga do que o Corpo de Bombeiros não venha a desaparecer do nosso país. E com essas informações, eu quero aqui encerrar o programa de hoje, deixando para você um forte abraço, para você que nos acompanhou aí nas redes sociais, o nosso muito obrigado e até amanhã, né, 15 para as 6 da manhã, quando eu e Erivando Lima estaremos aqui lhes trazendo aqui outras informações noticiosas. A todos, boa tarde e até amanhã, se o Todo-Poderoso permitir. Fui! Rádio Nativa.